Se você tem uma pequena e média empresa, aqui nesse podcast você vai conhecer um método para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Você vai aprender sobre controle financeiro, vendas, marketing, gestão, planejamento, formação de equipes e tudo aquilo que você precisa para ter lucros e dinheiro em caixa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Empresa Lucrativa. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Tederaldo. E aqui a gente discute estratégias para tornar sua empresa mais lucrativa, fazer você, empresário, ganhar dinheiro em caixa, né? Para sua empresa conseguir operar e você conseguir viver com mais tranquilidade. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, né? Que é se é complicado mesmo ou não ter uma empresa lucrativa. Mas antes eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like, compartilhar o conteúdo e deixar aqui seu comentário também aqui embaixo. E então vamos lá, né? Começando pela primeira pergunta do podcast de hoje, o Tederaldo, eu queria saber se é ou não complicado, né, tornar uma empresa lucrativa. Bom, veja só, para responder essa pergunta assim, de maneira mais correta, né, eu diria que depende, sabe? Porque se você utilizar uma metodologia correta, se você utilizar as estratégias adequadas para que você consiga tornar a sua empresa lucrativa, não é complicado, não. E o esforço, né, é menor do que se você fizer tudo na sua cabeça. Quer dizer, para você, empresário e empresária que está me ouvindo agora, respondendo essa pergunta, na medida que você decide fazer as coisas todas meio que no amadorismo, meio que, sabe? De forma ali, sem nenhum método, sem ter uma direção mais correta, sem ter estratégias mais adequadas para você tornar a sua empresa lucrativa, de fato vai ser mais complicado. Então, para que o caminho seja mais fácil, mais simples, você precisa realmente usar uma metodologia, né? Quer dizer, a gente podia pensar assim, aprender a nadar é complicado. De novo, depende, né? Porque se você quer aprender a nadar e você vai aprender a nadar já se lançando no mar ou no rio, não vai ser fácil, né? Não vai ser simples você aprender a nadar dessa maneira. Mas se você aprender a nadar num ambiente controlado, numa piscina, ali com o instrutor, né? Ensinando primeiro a boiar. Eu até me lembro do meu pai, quando me ensinou a nadar, né? Me ensinou que eu tinha que boiar primeiro de barriga para cima, depois de barriga para baixo, depois tinha que dar as primeiras braçadas, né, com a cabeça dentro d'água para que eu me habituasse ali a respirar, né? Não debaixo d'água, mas a respirar ali, alternando a água e o ar. Ou seja, ele estava ali me ensinando uma metodologia para aprender a nadar. Então, para algumas pessoas, se você faz essa pergunta para algumas pessoas se aprender a nadar é difícil, eles vão dizer que é impossível, né? Porque nunca tentaram ou porque começam da maneira errada, né? Querem nadar sem nenhum ambiente controlado. A mesma coisa é uma empresa. Se você abre uma empresa e se lança, né, sem nenhuma preparação, sem nenhum método, sem nenhuma preparação mesmo, eu acho que é a palavra adequada, vamos pensar sem nenhum ambiente controlado, que os primeiros passos que você vai dar para a sua empresa não são os mesmos passos que você dá quando a sua empresa estiver mais robusta, mais sólida, né? Então, é isso, sabe, Sara? Vai depender de como é que você, né, se prepara para conduzir a empresa adequadamente. Pode ficar mais fácil ou pode ficar mais difícil. Quer dizer, se você quer ter uma empresa para gerar lucro todo dia, né, de fato, para ter uma empresa lucrativa, para ter bastante dinheiro em caixa, como você falou aqui no início, para ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, para fazer isso de maneira simples, sem complicação, você precisa aprender um método. Mas, Tederaldo, o pequeno e médio empresário, ele realmente acredita que é complicado? O que é que você acha sobre isso? Eu acho que grande parte deles acreditam realmente que é complicado, porque eu ouço isso o tempo todo, sabe? Que gestão é uma coisa complicada, que o empresário já tentou, ele fala, né? Que já tentou durante muito tempo, durante anos, e que ele acha muito complicado. E aí eu digo para ele que muito mais complicado é ele fazer o que ele faz na empresa dele, né? Imagine quem tem uma padaria, por exemplo, fazer um pão, né? Pão, bolo, bolacha, salgado, né? Variedade de produtos que tem uma padaria. Imagina fazer tudo isso, é muito mais complicado do que gerenciar a empresa. Então, não é complicado gerenciar uma empresa, é muito mais simples, mas muito mais simples do que a gente imagina. Claro que isso, numa grande empresa, é menos simples do que numa pequena e média empresa, mas... E aí eu tento desmistificar, porque é um mito mesmo, sabe, Sara? Ele acredita que a coisa é complicada. De novo, talvez pelo passado dele, de nunca ter conseguido, e botou na cabeça dele que esse negócio é complicado. Só que ele
Não conseguiu porque não aprendeu a fazer, né? Não aprendeu o método para fazer. Quando ele aprende, ele vê que não é complicado assim. Como também ele acha mais complicado ainda do que a administração de maneira geral da empresa, ele acha mais complicado ainda a parte financeira. Quando a gente fala de controle financeiro, quando nós falamos de gestão financeira, aí que ele acha que é um bicho de sete cabeças mesmo, sabe? Que é ruim com números, que não vai aprender nunca a gestão financeira e, né, é outro mito aí que acontece na cabeça do empresário, né? Então, gestão financeira também não é complicado como a gente pode imaginar que é, não é mesmo. É complicado numa grande empresa. Como é que eu sei que é complicado numa grande empresa? Porque grande parte da minha vida eu atuei com grandes empresas, eu prestei serviço para grandes empresas, e eu sei que não é uma grande empresa, pela complexidade, né, financeira de um grande negócio, é realmente mais complicado. Mas numa pequena, são pouquíssimos controles, muito poucos mesmo. 3, 4, 5 controles que uma empresa pequena precisa ter para que ela tenha controle financeiro. Então é simples, não é complicado, sabe? E muitas vezes eu pego um empresário que monta lá, tem umas planilhas assim até mais complicadas. Uma empresa média que tem algumas planilhas de precificação, sabe, cheia de fórmula, e eu digo para ele que muitas vezes ele nem precisa daquilo. Ele poderia simplificar o controle financeiro dele usando, né, o método que a gente ensina, né? Porque muitas vezes o empresário nem tem números confiáveis, quer dizer, você entende? Ele alimenta as planilhas que ele tem, mas os números que ele coloca lá não são confiáveis. Ele não sabe direito quanto é que ele fatura por ano, por mês, e é isso que ele tem que fazer. Inicialmente, isso é a coisa mais simples que existe, né? Realmente, né? Os números parece que assustam os empresários, né? Todo mundo um pouco, né, se assusta, mas pelo que eu entendi, não é complicado, né? Mas a gente quer saber também se vai dar trabalho, né? Eu já entendi que não é complicado, mas vai dar trabalho para o empresário? Sim, claro, né? Quem tem uma empresa sabe que uma empresa requer esforço mesmo, trabalho para que as coisas aconteçam, né? E o empresário não pode imaginar que vai abrir uma empresa e vai ficar em casa dormindo, vai ficar na rede, vai ficar viajando o tempo todo. Não estou dizendo que ele tem que trabalhar em excesso, não. Não é isso que a gente está falando aqui, mas toda empresa requer esforço e dedicação para que você consiga ter lucro, né? Então, uma coisa é ser simples, outra coisa é você requerer um esforço, né, para que isso aconteça. Vamos pensar em alguém que quer, por exemplo, emagrecer, né? Então, o que você tem que fazer para emagrecer? É muito simples. Tem alguma complicação para você emagrecer? Não tem complicação nenhuma. Basta que você coma menos e você coma a comida certa. Se você fizer os dois, você vai emagrecer, né? Não comer em excesso, mas também não adianta comer pouco e comer só bolo, tomar só refrigerante. Ah, mas eu como um pouquinho, tá? Mas come tudo errado. Então, tem que comer a comida certa e tem que comer pouco. Tem alguma complicação nisso que eu falei? Nenhuma. Agora, vai dar trabalho para você mudar os hábitos alimentares que você tem hoje, né? Para outros hábitos alimentares, para muitas pessoas vai dar trabalho. Então, a mesma coisa é uma empresa, né? Uma coisa é você achar que a empresa é complicada de você administrar, é complicado você tornar a empresa lucrativa. Não é complicado. É mais simples do que você imagina. Mas vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho. Por exemplo, você, para tornar uma empresa lucrativa, você tem que garantir que você faz o registro diário de toda entrada e saída de dinheiro. Você tem que ter uma planilha de fluxo de caixa, né? Para que você preveja no futuro se você vai ter dinheiro ou não disponível para pagar suas contas e outros controles mais financeiros que você vai ter que ter. Isso vai dar trabalho? Vai dar trabalho. É complicado fazer isso? Não, não é complicado. Por aí vai. Isso aqui é outro exemplo. Para você ter uma empresa lucrativa, você vai ter que treinar bem seus funcionários. Para quê? Para que eles fiquem muito produtivos e façam mais com menos. Quando você faz mais com menos, você aumenta o lucro, né? E se diminui o custo. Então, mas vai dar. É complicado treinar um funcionário? Não, não é complicado, né? É a coisa mais simples que tem. Mas dá trabalho, treinar um funcionário dá trabalho. Você tem que treinar ele todo dia, você tem que reciclar, senão ele não fica bom como você precisa. Então, essa é a diferença entre dar trabalho, né, e ser simples ou complicado. E, outra, Geraldo, a gente sabe, né, que as empresas são diversas, cada uma tem sua singularidade, né? Então, eu queria saber se a quantidade de trabalho vai ser igual para todo mundo.
Veja, vai depender um pouco aí, quando a gente fala da quantidade de trabalho. De novo, vamos usar o exemplo do emagrecimento, que é um exemplo que todo mundo entende bem. Então, se o seu peso ideal é, sei lá, 70 quilos, e você está com 100 quilos, você tem que perder 30 quilos. Mas se você tem uma pessoa que o peso ideal dela também é 70 quilos, e ela está com 75, ela só precisa perder 5 quilos. Então, na teoria, eu vou usar essa palavra na teoria, é mais difícil, vai dar mais trabalho, né? Você sair de 100 para 70, de 75 para 5. Na verdade, uma empresa é a mesma coisa. Se você está com uma empresa que você precisa tornar ela lucrativa, que você precisa ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, né? Porque, lembrando que o método não é só para tornar a empresa lucrativa. Tornar a empresa lucrativa é o primeiro passo. Mas o segundo passo é fazer com que você tenha dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Ora, se você está com caixa negativo, você vai ter mais trabalho para você ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Porque ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade é ter dinheiro abundante no caixa. Mas se você não está com caixa negativo, você está com caixa com algum dinheiro, você vai ter menos, né? Menos dificuldade. Mas, de novo, viu, Sara, na teoria, isso, né? Vou pegar esses extremos. Às vezes você pega uma pessoa que está com 100 quilos e ela vai chegar nos 70 mais rápido do que quem está com 75. Pode parecer absurdo o que eu estou falando, mas quantas pessoas eu não conheço que têm mais persistência, né? Que têm mais método, que vão buscar a ajuda de um terceiro e conseguem realmente emagrecer nessa proporção. E o que tinha 75, daqui a pouco tem 80. Em vez de chegar em 70, mesma coisa uma empresa. Mesma coisa uma empresa. Às vezes você pega uma empresa, e a gente tem casos assim, né, de alunos assim. Às vezes você pega uma empresa que está com caixa negativo e o empresário, em 30 dias, ele passa a ter um caixa positivo. Mais de exemplo de alunos, né, do método que chegaram nesse ponto. E você pega um empresário que está com caixa, ele até diz, suficiente para operar, e para ele para ele ter um caixa mais abundante, demora às vezes, porque, sabe, depende muito da disciplina de usar o método, né, da disciplina mesmo, né? Da sua capacidade de seguir o método propriamente dito. Mas o que vai pesar mesmo aí são outras variáveis, sabe? Não é nem o fato de você estar distante, mais ou menos distante da sua meta, né, de tornar a empresa lucrativa. O que dificulta mais a Federaldo? Bom, o que dificulta mais, segundo aqui ó, as minhas observações, é quando o empresário ele quer pular etapas. Sabe aquela história de pular etapas? Ele quer fazer a metade das coisas que ele tem que fazer. Estamos falando aqui do método, né? O método é um passo a passo. O que é um método? É um passo a passo de ações, de medidas que você precisa executar numa sequência lógica para que você consiga os resultados que você precisa. No nosso caso aqui, os resultados são tornar a empresa lucrativa, mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. O que é que dificulta mais? Primeiro, não aplicar o método. Mas às vezes ele aplica o método, mas não aplica todo. Ele pula algumas etapas, é onde está o perigo. Se eu pergunto para o empresário, e você está aplicando o método adequadamente? Ele diz, estou fazendo tudo ali que você me pediu, né? O método pediu. E aí eu peço ali para ele uma evidência, às vezes, de algo que ele precisaria fazer, ele não está fazendo. E diz, não, isso aí eu já entendi que eu preciso fazer, mas eu vou fazer depois. Não dá para fazer agora. E eu falo para ele, mas tem que ser agora, né? Porque se você não fizer agora, você não consegue avançar com o método. Vou pegar um exemplo, para ficar mais claro isso. O empresário ele tem que fazer uma campanha de marketing digital, por exemplo, né? E ele também tem que vender de maneira ativa. O que é que os empresários muitas vezes fazem? Eles começam a fazer uma campanha de marketing digital, mas não vendem de maneira ativa, estão vendendo de maneira passiva, esperando que o cliente bata na porta dele. E aí, quando eu digo para ele que ele tem que vender de maneira ativa, ele fala, mas, seu Federaldo, eu tenho uma demanda muito alta do mercado. Eu falo, mas não importa. Você tem que vender de maneira ativa para que você vá buscar os clientes que são ideais para a sua empresa e não ficar esperando que qualquer pessoa bata na sua porta, porque isso não vai tornar a sua empresa lucrativa. Estou usando só um exemplo. Quer dizer, ele pulou uma etapa, quando ele pula essa etapa, esse é uma variável, um fator, né? Vai dificultar mais do que a distância que ele tem entre o ponto que ele está e o alvo dele, entendeu? Então, é isso aí. Entendi, sim. Agora eu tenho uma outra dúvida. Você acha que é mais fácil tornar a empresa lucrativa
se o empresário tiver alguma formação em administração? Veja só, Sara, todo conhecimento ele é bem-vindo. Conhecimento sobre administração, conhecimento sobre gestão financeira, que o empresário já tem, às vezes, esse conhecimento ele é bom. Mas, no nosso caso aqui, considerando que o empresário vai aprender o método de gestão 365, ele não precisa de nenhum curso de administração e de nenhum curso de administração financeira. Ele só precisa aplicar o método. E aí tem uma coisa importante para dizer, que muitas vezes até uma formação em administração atrapalha, porque ele acha que sabe o necessário para tornar a empresa lucrativa, mas nós sabemos aqui muito bem que um curso de administração não prepara ninguém para tornar uma empresa lucrativa. Nem uma pós-graduação prepara você para tornar uma empresa lucrativa. Ele dá uma base, mas ele não tem um passo a passo que é que você deve fazer para que a empresa tenha dinheiro em caixa, para viver com tranquilidade, por exemplo, né? Então, ele muitas vezes acha que sabe e termina não executando ali o passo a passo do método, sabe? Eu até digo, às vezes não tem a humildade, ele precisa de uma humildade nessa hora para reconhecer que ele não sabe aquele passo a passo e executar. E pior, viu? Pior. Às vezes ele me diz assim, mas eu já sei disso, Federal. Eu já sei que tem que implantar um fluxo de caixa. Você está me falando disso, mas eu já sei. Aí eu digo para ele, legal, que bom que você sabe, mas você já implantou? Não, não implantei. Eu digo, enquanto você não implantar, primeiro você não sabe, que a gente só sabe das coisas quando faz, é ou não é? Ninguém sabe das coisas só na teoria, você só sabe quando faz. E enquanto você não fizer, você não tem resultado. Enquanto você não tiver resultado, sua empresa não se torna lucrativa. Entende? Então, essa história do curso, de novo, eu falei no início que é sempre bem-vindo o conhecimento, desde que você use isso, mas aplique o método, né? Ali, como ele deve ser aplicado, entendeu? Certo, entendi. Então, eu acredito que isso também vale, né, para quem, por exemplo, tem uma formação em gestão financeira ou quer fazer, né? Também vale a mesma situação, né? Uma formação em gestão financeira. Perfeito, vale sim, mesma coisa, sabe? E, Geraldo, por que você tem tanta segurança quanto a isso, né? De que o método realmente consegue tornar uma empresa lucrativa, né? E que é simples mesmo. Veja, por dois motivos. Primeiro, pela história, né, de criação do método, né? O método ele foi criado a partir do que as grandes empresas fazem, quando a gente está aqui, né, pensando em tornar uma empresa lucrativa durante muitos anos, né? Grande parte da minha vida, aliás, a maior parte da minha vida, eu atuei com grandes empresas e com o mercado financeiro. Quem já ouviu a minha história, né, a gente tem um podcast onde eu conto a minha história aí, tá, sobre como o método foi criado. Na verdade, não é tanto a minha história, é a história da criação do método de gestão 365, como é que ele surgiu. E ele surgiu do momento em que eu trabalhava com grandes empresas e que eu aprendi lá os segredos das grandes empresas, que estava guardado as 7 chaves, né, para que elas gerem lucros. As grandes empresas não são grandes por acaso, elas são grandes porque elas aprenderam a resolver as fragilidades que elas têm, a resolver os riscos que elas têm, e elas aprenderam a como gerar lucro e dinheiro em caixa. E é por isso que a gente não vê uma empresa grande quebrando, né, toda hora. Acontece, mas é muito mais raro. Então, eu aprendi isso tudo das grandes empresas, convivendo com elas ali, prestando consultoria durante muitos anos com essas empresas, e eu traduzi esse conhecimento todo para o pequeno e médio empresário, para que eu desse acesso às pequenas e médias empresas também, a um conhecimento que estava blindado, né, como eu falei, trancado às 7 chaves. E como eu traduzi isso, eu me preocupei na ocasião em fazer isso de uma maneira muito simples, né, de uma maneira muito simplificada, porque, né, eu falo a mesma linguagem que o empresário fala, e eu tive essa preocupação de criar um método muito simples, né? Muito objetivo. Então, essa primeira parte da sua pergunta é porque eu sei realmente que o método é muito simples. O segundo motivo é porque nós aplicamos aí o método, né, no dia a dia com os nossos alunos, com os empresários e empresárias que se tornam alunos, e a gente vê que, primeiro, os empresários que têm muito sucesso são pessoas comuns, né? São empresários, são pessoas que não têm nenhum talento extraordinário, não têm nenhum QI acima da média, são pessoas que tocam a empresa, que eu sempre digo, são pessoas comuns, assim como eu também, né? E que aplicam o método e têm resultados, e muitas vezes, né, têm resultados muito relevantes. E
Então, é por isso que nós percebemos ali na prática que o método, ele, primeiro, é simples e ele produz muito efeito quando ele é aplicado adequadamente, quando o empresário segue o método adequadamente. Por isso que a gente tem tanta convicção. Quando o método foi criado lá, inicialmente, né, nós não sabíamos que ele tinha um efeito tão positivo. Precisou testar ele, calibrar, para que ele ficasse no ponto que ele está hoje. Nos dias atuais, cada vez ele gera resultado mais rápido e com mais intensidade, né? A gente pode dizer assim. Então, a maior certeza que eu tenho são os resultados, digamos, reais, né? Os casos reais de alunos que começam a ter negócios lucrativos e que começam a ter bastante dinheiro em caixa. E, Federaldo, em quanto tempo, né, que os resultados realmente começam a aparecer? Em quanto tempo o empresário começa a ver dinheiro em caixa na sua empresa? Veja, nós temos casos ali de resultados muito rápidos. O que é que eu estou chamando de rápido? Resultados, muitas vezes, em 30 dias. Um aluno que entrou recentemente, chamado Marcos Antônio, tem até um depoimento dele no canal do YouTube, que foi muito rápido. 30 dias, um pouco mais, né? Pode me falhar a memória aqui, mas menos de 2 meses, com certeza, ele saiu de zero no caixa. Ele tinha zero no caixa, zero, 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 quando ele entrou no método, para R$ 8.000. Bom, R$ 8.000 pode não ser esse dinheiro todo relevante para alguns empresários que estão nos ouvindo aqui. Para outros pode ser bastante dinheiro, mas a conta não é essa, né? A conta é você sair de zero para 8.000, um crescimento enorme. Assim como tem um empresário, esse é o caso que chama mais atenção ainda, também da mesma turma desse aluno que eu estou falando aqui agora, que é o Marcos, é uma chamada Ana Kelly, o depoimento dela também já está no canal do YouTube, né? E ela saiu de um valor aproximadamente de R$ 180 em caixa, não é 180 mil não, viu? R$ 180 para mais de R$ 50.000, 52, 53, um número aí acima de R$ 50.000, ou seja, conseguir isso vamos dizer que tenha sido em 2 meses, é algo extraordinário, né? O tempo, quando você aplica isso adequadamente, pode ser muito rápido. E aí esses dois empresários têm poderes mirabolantes, são gênios empresariais, não necessariamente são pessoas comuns. Até onde eu conheci eles, são pessoas comuns que aplicaram o método, tiveram resultados muito relevantes. Então, e respondendo, pode ser muito rápido. Realmente, Federal, que bom, né, que o tempo realmente é muito fundamental para os empresários, né? Os empresários têm pressa, né, de ver dinheiro, de ver a sua empresa se tornando lucrativa, e muitos alunos, né, que chegam no curso, né, que eu converso também, eles se queixam realmente disso, né? Eles têm ansiedade para ver resultado, e é normal, né, essa ansiedade de ver a empresa tendo sucesso, tendo lucro. Então, que bom que tem esse exemplo, né, para mostrar que realmente pode ser rápido, né? E eu quero saber agora, na verdade, também se o método funciona para todo mundo, né? Se funciona para todos os empresários. Não, Sara, não funciona para todo mundo, não. E nós deixamos isso muito claro, né? Quando o aluno entra, numa aula inaugural que eu falo, aliás, eu falo antes das pessoas se tornarem alunos, eu já levanto essa bandeira. Não funciona para todo mundo, não. Funciona para quem aplica o método. Funciona para quem segue o passo a passo. O método não é mágico, não é um negócio que você clica ali no botão e ele vai funcionar. Não. Ele só vai funcionar se você aplicar a metodologia, lembrando que não é complicado, é mais simples do que a gente imagina. Como quebrar, né, Federaldo, para a gente finalizar aqui, eu queria saber, assim, como quebrar, então, essa barreira do empresário achar que é complicado, né? Que a gente já entendeu que não é, mas como é que a gente quebra essa barreira e às vezes ele acha tão complicado, né? Ele acredita que é complicado que ele nem tenta ou continua fazendo de forma errada. Então, como quebrar realmente essa barreira do empresário? Sara, veja só, é uma questão de você estar disposto a experimentar, né? Estar disposto a tentar, estar disposto a dar o primeiro passo. Enquanto você tiver com aquela barreira na sua cabeça, que isso é complicado, que você não vai conseguir, que isso é impossível, né? Que você já tentou a vida toda e nunca conseguiu ter uma empresa lucrativa. Enquanto você não vencer essa barreira, como você mesmo colocou, essa palavra é muito boa, você vai continuar onde você está. Só tem um jeito de a gente mudar a nossa trajetória como empresário, é fazer as coisas de uma maneira diferente daquela que eu venho fazendo. Ora, se você vem tocando a empresa os anos todos e nunca conseguiu ter uma empresa lucrativa, nunca conseguiu ter dinheiro em caixa relevante, você tem que fazer de maneira diferente.
senão você não vai sair do lugar. Como é que você faz de uma maneira diferente? Aplicando um método que nós sugerimos, que é o método de gestão 365. Por que a gente sugere esse método? Porque nós sabemos que ele dá resultado e dá muito resultado. Então, o primeiro passo é você experimentar, usar. E quando você começar a usar, você vai perceber que ele dá resultado, e dá resultado financeiro, dinheiro no caixa da sua empresa, lucro. E aí, quando começa a dar esse resultado, que é um resultado mais palpável, não é um resultado subjetivo, minha empresa está mais bonita, meus funcionários estão mais satisfeitos, meus clientes estão felizes, minha empresa está bem administrada, bacana tudo isso, mas e daí, se não tiver mais dinheiro no caixa? E com o método vai ter mais dinheiro no caixa. Então, quando você perceber isso, vai entrar no segundo passo, né? Na segunda motivação para quebrar a barreira, porque você vai ver dinheiro, você então vai se motivar a seguir em frente, vai inclusive usar esse dinheiro para que você reinvista ele na empresa e continue a gerar cada vez mais resultado. Você vai inclusive ter mais tempo, o método vai lhe dar mais tempo para lhe fazer sair da operação da empresa, lhe dá mais tempo, e com mais tempo e mais dinheiro no caixa, e o método começou a dar resultado, você vai ter ainda mais resultado, e aí a coisa você vai se convencendo que não era tão complicado como você imaginava. Aliás, uma coisa importante de dizer, nas primeiras aulas que os alunos assistem, eles já começam a dizer para mim que é simples, o Federal. E até eu pergunto para ele, você teve alguma dificuldade de entender? Não tive nenhuma dificuldade. Às vezes eu até provoco os empresários, né? Digo assim para ele, mas não é possível que você não tenha nenhuma dúvida. Pois é, eu não tenho nenhuma dúvida. Preciso agora implementar. Então, mais uma prova, né, de que é muito simples. Então, respondendo a sua pergunta, começar a andar, né? Na bicicleta, não é muito complicado andar de bicicleta, todo mundo acha que é, mas bota aquelas duas rodinhas, parece que não se usa mais aquelas rodinhas, não. Mas, né, começa a andar na bicicleta, daqui a pouco você vai ver que dirigir um carro é complicado, pode ser que seja para alguns, mas você, usando o método, vai se tornar cada vez mais simples você dirigir um carro, né? Então, é por aí. Com certeza. Muito bom, né, ouvir isso, porque realmente, né, o método é um facilitador, né, não é para ele ser complicado, é para facilitar a vida do empresário. E é como você falou, né, muitos empresários chegam com esse receio de que vai ser complicado e depois eles veem que realmente é muito simples. Então, que bom que os empresários têm conseguido, né, transformar a empresa deles, né, deixar a empresa mais lucrativa e de maneira simples, né, sem complicação. Então, que bom que esse podcast conseguiu esclarecer isso. E é isso, Federaldo. A gente se encontra depois. Quero lembrar o empresário de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e nos vemos no próximo podcast.